A gente vai falar sobre ciúme excessivo ou doença. E para isso a gente está aqui com a psicóloga Cláudia Mello, que tem um tempo que eu não vejo. Obrigado pela presença, um prazer receber você de novo aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. É doença ou é ciúme, Cláudia? Ou é uma coisa normal? Não, se a gente for falar de doença, né, quando a gente fala sobre o ciúmes patológico, né, a gente fala que é uma doença porque a pessoa já não tem mais controle sobre isso, né? Então, já afeta também o outro, né? Essa pessoa sofre muito, porque não é só quem está do lado, a própria pessoa também sofre, porque ela vive ali naquele mundo que ela fantasia, né? Naquele mundo que ela cria, e aí vive essa angústia, né? Estou ou não estou sendo traído? Ele me ama ou não me ama? Né? Sou importante ou não sou? Então, é um buraco, essa é a verdade. Tem como identificar, assim, como saber que o meu ciúme passou na normalidade para uma patologia? Tem como identificar, sim, né? Primeiro que quando a pessoa chega num consultório é porque ela já conseguiu perder alguém, né? Ela já viveu muitas experiências traumáticas e ali ela está ali buscando ajuda porque ela percebe que realmente ela está muito adoecida. Mas as pessoas já começam a sinalizar, né? Como é que eu percebo que eu estou doente? Quando as pessoas começam a te sinalizar, cara, isso não existe. O que você está falando não tem um porquê. Que história é essa que você está criando? De onde você ouviu essas coisas? Que cena foi essa que você montou? Né? Porque às vezes o ciumento vê uma pessoa conversando com a outra, já imagina, né? Estava ali trocando telefone, estava marcando alguma coisa, mas isso tudo faz parte, né, desses pensamentos obsessivos, né? E eu fico pensando, quando a gente fala sobre ciúmes, parece que é uma coisa muito rasa e muito fácil de falar, né? Ah, ciúmes. E aí, quando a gente se aprofunda na história do sujeito, quando ele traz essa questão para um consultório, você percebe sinais de abandono, né? É uma pessoa completamente fragilizada dentro desse aspecto de pai e mãe, não teve esse cuidado, não é só o cuidado, mas não teve esse amor, né, que ele precisava, porque cada um tem um copo, né? Um recebe um pouquinho de amor, está satisfeito, outro, para alguns, tem que transbordar para ele se sentir seguro. Então, quando eu vejo o histórico dessa pessoa, eu percebo lá que na infância não teve cuidados, os pais deixaram ele sob o cuidado de outras pessoas, quando ele precisou de carinho, de atenção, não tinha desse pai ou dessa mãe ou desse cuidador. Então, é raiz, não é nada superficial. De repente, fiquei ciumento, né? Você vai percebendo que esse comportamento vai se estruturando, vai ficando muito mais fixo para ele que eu preciso estar com o outro do meu lado, ou essa pessoa precisa demonstrar muito que me ama, senão eu vou ser abandonado ou eu vou ser trocado. É mais ou menos por aí. Estou aqui com a psicóloga Cláudia Mello, estamos falando sobre ciúme ou doença. E quem tem mais informações sobre isso é o repórter Anderson Nascimento. Seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde para todos. Olha, esse é um assunto extremamente pertinente, porque o próprio Ministério Público de São Paulo fez um levantamento e uma divulgação no dia 1º de março sobre os feminicídios. Feminicídio nada mais é do que a morte, a agressão a mulheres, né, morte de mulheres, assassinatos, homicídios, simplesmente porque elas são mulheres. E das 124 mortes levantadas e estudadas pelo Ministério Público, 45% aconteceu por causa da separação, 17% por causa de discussão. E por incrível que pareça, 30% dessas mortes foram motivadas por ciúmes. Olha, além dessas informações, a pesquisa também informou que 75% das mulheres tinham algum envolvimento com o agressor e 66% dos crimes aconteceram dentro de casa. Das 124 mortes, Evandro, apenas 4 mulheres foram até a delegacia, prestaram queixa e pediram ajuda, proteção, socorro. E as outras 120 simplesmente se calaram, não fizeram uso da famosa Lei Maria da Penha. E aí fica a grande questão. O ciúme existe, como você e a doutora Cláudia estão conversando aí no estúdio,
Mas como a gente consegue lidar com tudo isso para não chegar ao extremo? 30% de 124 foram causadas por ciúmes. Crise de ciúmes levou aí cerca de 40 mulheres a óbito. Evandro. Obrigado pelas informações, Anderson. E, Cláudia, esse é um assunto, um tema legal de ser abordado, né? Eu acho que a gente vive num país extremamente machista. Eu costumo dizer que eu sou um machista tentando todo dia ser menos machista, ou tentando deixar de ser machista. E a gente ainda traz, e eu falo a gente, incluindo todos os brasileiros mesmo, numa história recente, um machismo ainda maior, em que o homem ele tinha quase que uma dominação mesmo sobre a esposa, sobre a namorada, e que a vontade dele que era feita o tempo todo. E quando isso não acontecia, ele tinha como recurso a agressão física e dificilmente acontecia alguma coisa, até porque não existia uma lei específica para isso. O que tem hoje. Mas eu acho que ainda algumas mulheres possuem medo, se sentem inseguras. O que falar sobre isso tudo? Sim, é muito doloroso, né? A gente fala de um tema que chega a doer, né? Dá um nó na garganta, porque a gente que recebe essas mulheres, né, que às vezes não vão até uma delegacia, e algumas delas até conseguir conduzi-la, sair do consultório e fui até a delegacia com elas. E assim, quando a gente fala sobre esse ciúme, né, essa doença, porque na verdade é uma doença, que traz, né, essa consequência, que é a morte, né, e às vezes a morte em vida, porque algumas mulheres estão dentro de um relacionamento mortas, né, porque elas se submeteram àquela relação e o pior de tudo, acredita que é amor, né, poxa, ele cuida de mim, né, mas quando acontece uma cena assim, eu percebo que ele depois vai lá e me dá flores, e a gente viaja, e tem todo um reforço, né? Vamos dizer, ela acredita que é positivo, mas é negativo, né? Ela acaba cedendo ao desejo dele, reforçando o comportamento dele, porque se ela paralisa aquilo ali, olha, a partir de hoje, se você continuar com esse comportamento, eu não fico mais com você, ou eu só fico com você se você se tratar. Porque todas as vezes que eu confirmo ou reafirmo para ele que ele está certo, eu estou dizendo para ele, você pode continuar sendo quem você é. O que você faz, me faz bem. Então, na cabeça de um doente, porque é doente, a gente não pode falar de outra forma, né? Essa pessoa está fazendo a coisa correta. Porque se a mulher não tem nenhuma atitude diante dessa situação de violência física, moral, psicológica, patrimonial, que é quando o cara vai lá e quebra tudo, e rasga documento, e rasga a roupa da mulher, e joga perfume fora, isso é uma violência também. E aí essa mulher vai lá e está ali no mesmo lugar. Essa mulher precisa de cuidados, porque ela está tão doente quanto esse homem, porque ela acredita que isso é amor. Isso é amor? Isso é cuidado? Né? Ela precisa de um cuidado, de um profissional que olhe, que escute, né? Que história que você tem para você chegar onde você chegou? O que é amor para você? E fica esse ponto de interrogação. E eu fico muito preocupada porque, assim, existe toda uma repercussão, né, desse tema, mas a gente vive em ambientes, vamos dizer, dentro das igrejas, né, que essas mulheres vivem esses tipos de violência, e isso é levado para um gabinete pastoral e ela é orientada a continuar dentro dessa relação. Porque até então, na palavra diz que não houve adultério. Né? E aí, quando eu paro para pensar, já houve sim um adultério. Porque aquele homem não está amando essa mulher, ele adulterou aquilo que a palavra colocou ali para ele, né? Amar, se submeter, proteger, e ele está fugindo desse contexto. Então já houve um adultério ali, ele está fugindo disso tudo. E essa mulher permanece dentro de uma relação completamente adoecida porque ela está sendo orientada, né, a se manter ali, a buscar, a orar. O que você está fazendo? Por que você não ouve? A culpa quase que cai em cima da mulher, né? Foi você que está orando pouco. Deixa de usar essa roupa. Você está orando pouco. Você está orando pouco. Jejua. Então tranca a faculdade. Se é isso que vai atrapalhar seu casamento, né, sai do seu trabalho. Não vai sair com as suas amigas. Você sabe que ele não gosta disso. Olha a orientação que essas mulheres recebem. E aí, cada vez mais, eu falo que é uma teia. Eu estava até conversando com
com o meu colega ali dentro, e ele falando, a gente falando sobre, é uma teia, porque que a gente não sabe quando inicia e quando termina, porque a pessoa está ali envolvida dentro de uma situação que ela não tem para onde sair. Se alguém não chegar de fora e puxar, ela fica ali e vai passar a vida nessa situação e pode chegar a óbito, que é o pior. Cara, esse é um assunto muito legal. E a gente estava falando de uma sociedade machista, e claro que isso também interfere na igreja brasileira. Sim. E até na total ou equivocada interpretação de quando se diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Sim. Que é quase uma relação de domínio, mas não uma relação de estar sobre uma mesma missão, que é o que deve ser entendido. Então, numa sociedade machista, uma sociedade que lê pouco, que tem pouco entendimento, pouca interpretação e que acaba passando muitas atitudes mentirosas para frente, isso é um perigo também, né, Cláudia? Essa questão da submissão, né, que aí a mulher, a gente não foge do tema ainda do domínio, que o ciúme é alguém ali te dominando, né? Essa submissão que as pessoas não entendem, como é que uma mulher se submete a um homem que ele não tem direção, que ele não sabe o que quer, que ele não tem uma postura diante da vida. E aí aquela mulher acaba criando o seu próprio caminho. E aí ela é vista como insubmissa. Né? Eu penso que uma mulher inteligente, ela vai se submeter a um relacionamento, a um homem, quando ela percebe que esse homem tem segurança, quando esse homem sabe o que quer, quando esse homem tem um objetivo, quando esse homem tem um propósito. Como é que ela se submete a alguém que não tem propósito? Como é que ela fica diante disso? Então, aí eu fico vendo, né? A mulher se destaca e o homem fica ali. Mas por que ela se destacou? Aí você vai olhar para o homem, vai parar para ouvir esse homem. Ele não sabe o que quer da vida. Ele não sabe o que ele quer para ele. Ele não sabe o que ele quer para aquele casamento. Como é que a mulher fica segura diante dessa relação? Não fica. E aí ela é rotulada como submissa, né? E ali a gente fica observando que essa mulher, ela, além de ser rotulada, ela é deixada de lado, como se ela fosse contaminar as outras. É muito louco falar isso, mas é isso que acontece. Essa mulher está contaminada. E ela uma influência. Exata. E o pior, uma influência negativa. Não fica muito perto, não, porque você vai acabar sendo influenciada. Vai pegar a doença, né? Vai pegar a doença dela, né? E aí você fica olhando que como que as pessoas adoecem umas às outras, ao invés de trazer cura através do conhecimento. O conhecimento liberta a nossa mente, né? Liberta a nossa voz, a gente consegue ter força para falar e pedir ajuda. E se tem todos ali tolindo, né, essa mulher diante dessa situação, tem homens também diante dessa situação de uma mulher completamente adoecida em relação a ciúmes, a gente tem muitos, né? Mas a questão do homem que se destaca é a questão da violência. Dificilmente uma mulher matou o homem por ciúmes, né? Você vê nas pesquisas. Então, o homem acaba perdendo totalmente esse controle, né, da sua liberdade de ir e vir, porque ele fica preso a uma situação, a um sentimento que é o ciúmes. Bom, eu vivo com o seguinte pensamento, Cláudia. Eu sou capaz de fazer tudo. Das piores coisas que eu acho que eu nunca faria, eu não penso isso. Eu penso, eu sou capaz de fazer isso. Basta eu estar num lugar errado, numa hora errada, e num estresse gigantesco, ou então basta eu estar no nível avançado de permissões que eu dei durante a minha vida. Sim. Por exemplo, no meu casamento, a gente não admite nenhum tipo de agressão verbal. Palavrões, gritos, nada, a gente não se permite. Lógico que gritos acabam acontecendo de vez em quando, mas mesmo assim são poucas as vezes. Porque eu acho que pode começar tudo com palavrão. Exatamente. Aí depois são outros palavrões, depois são outros palavrões, aí depois é uma mão apertada no braço, até chegar numa agressão bem pior. Sim. E eu fico pensando assim, de fato, o quanto que só o ciúme por si só faz uma pessoa agredir a outra, sabe? Ou tem outras coisas atreladas também? O ciúme, quando a gente fala de tem coisas atreladas, como que eu me comporto diante desses ciúmes do outro, né? Quando eu falo de um ciúme patológico, eu estou falando de um ciúmes que não tem fundamento. Não Entendi. tem fundamento. Né? Essa pessoa é completamente insegura. Né? Ela não consegue perceber a pessoa que ela é.
o profissional que ela é. Então, deixa eu dar um exemplo. Acho que você comentou um pouquinho isso na primeira pergunta lá, né? Então, só para tentar criar uma historinha. Uma pessoa que veio de uma família que é destruída, o pai sempre traiu a mãe, aí o pai saiu de casa, ela se sentiu abandonada, já teve namorado que foi traída, já sentiu traída por amigos que abandonaram ela. Aí, num relacionamento, junta tudo isso e ela cria um ciúme excessivo, doentio, e aí cria agressão para não sofrer tudo que já sofreu na infância, é mais ou menos isso? Exato. E o pior de tudo, que ela acaba buscando esses parceiros, né? Porque é como se ela precisasse confirmar inconscientemente que esses homens não servem, não prestam, igual aquela homem não presta, né? Tem mulheres que têm essa fala muito pronta, né? E só que eu percebo que ela foi buscando esses parceiros, porque se eu quero um cara bacana, às vezes é difícil encontrar esse cara bacana em uma balada. Às vezes é difícil, não que na balada não exista uma pessoa legal, existe, mas assim, é um pouco mais complicado. Um homem já casado. Um cara já casado, que já tem um relacionamento, aí a pessoa quer se envolver. Como é que ela quer se envolver com uma pessoa que já tem um relacionamento ali? Está destruindo uma família. Exato. E o cara não vai fazer a mesma coisa com ela. Não vai fazer. E aí ela cria uma expectativa, né? Ela cria uma fantasia que aquilo vai acontecer diferente com ela. Só que inconscientemente ela está buscando aquele pai, entende? É como se ela quisesse, de alguma maneira, não olhar para esse pai e falar assim, não, todos os homens são assim. Né? Meu pai não foi só esse cara, todos eles são assim, para tirar esse pai desse lugar. Entende? Entendi. Está conseguindo entender? Entendi. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. É um tema muito delicado e eu fico pensando que quando a pessoa cai nessa cilada, quando eu estou adoecida a ponto de não conseguir viver a minha própria vida, porque o ciumento, né, obsessivo, compulsivo, a vida dele gira em volta do outro. O que ela está fazendo? O que ele está comendo? Será que ela dormiu? Será que saiu? Será que está em tal lugar? Será que encontrou alguém? E será que... É aquele será, né? E às vezes tem a certeza, não, você está, você fez. É uma pessoa completamente dominada por um sentimento que, na verdade, não vai trazer nenhum benefício para ele. Porque a pessoa fica ali doente, tem pessoas que têm febre. Por que você está? Essa semana eu briguei com ela, briguei com ele, fiquei de cama. Imunidade baixa, está sempre doente, está sempre, sabe, dentro de uma situação que, se alguém de fora não sinalizar, porque a gente tem que falar, fulano, olha só, tem gente que vê a cena e fala assim, não quero me meter, a gente tem que se meter. A gente precisa ver uma situação, a gente precisa se envolver, sim. É igual a questão das crianças. Eu não me envolvo, é a mãe, não, você tem que se envolver, você tem que denunciar. A mesma coisa é quando você vê alguém trazendo a público, porque você não foi até dentro da casa daquela pessoa, está no público ali. Você todo mundo vendo que o outro está agredindo. Né? Teve uma cena que eu saindo do consultório, meu marido foi me buscar e o cara conversando com a mulher e ele bem mais alto, ele fez assim no rosto dela para trás. Eu ia abrir a porta do carro. Fala, que negócio é esse? Meu marido, Cláudia, eu achei aquilo tão absurdo, tão cruel, que eu me coloquei naquele lugar, mesmo não sabendo que contexto era aquele. Mas a violência, ela não pode caber dentro de contexto algum. Nenhum, verdade. Se resolva de outra forma, né? E aí a gente fica vendo que, quando eu não me posiciono diante de uma violência dessa, de um homem agredindo uma mulher verbalmente, ou uma mulher também agredindo, você está só dizendo para ele, você está certo, trata ela assim mesmo. Mesmo sem falar. Você olhar e não ter uma atitude, você está dizendo que aquilo ali é correto. Cláudia, eu conversaria com você aqui até o final do programa, mas a gente chegou ao final do bloco. Eu queria agradecer a sua presença. Obrigado por ter vindo, uma honra de verdade. Obrigada. Quem estiver em casa quiser entrar em contato, como faz? É sempre assim, né? É o 987-060959. É o meu número aí. Tá aí na tela, é só ligar, mandar mensagem, o que você preferir, tá bom? A gente vai para o intervalo, que vai ser rápido, não sai daí não.